E aí, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de física de hoje? Então vamos lá, né? Professor Cláudio, com física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre condutores, isolantes e corrente elétrica. A gente vai começar a introduzir aí nossos conceitos de eletrodinâmica, né? Então vamos lá. Condutores e isolantes. Palavra muito conhecida da gente aí, né? Condutores é aquilo que permite a movimentação dos elétrons. É o que passa a corrente elétrica, a gente vai falar daqui a pouquinho. E os isolantes também têm um nome aí chamado de dielétrico, né? São aqueles materiais que não deixam esses elétrons se movimentarem, ele dificulta essa movimentação e não deixa passar a corrente elétrica. Se a gente pensar aí no nosso fio, aí, se a gente pegar um fio aí na nossa residência, condutor é aquela parte do interior do fio, né? A parte geralmente feita de alumínio ou cobre, e aquela capinha que reveste esse fio, para a gente não levar ao choque, a gente não encostar diretamente no fio, é chamada de isolante. Então, aqui a gente tem nosso modelo aí nosso exemplo de condutor e de isolante. Mas a gente tem alguns tipos de condutores. Primeiro, a gente tem uns condutores chamados de condutores sólidos. Também tem o nome de condutor metálico, é a mesma coisa, condutor sólido ou condutores metálicos, né? Como ele é metálico, ele possui uma grande quantidade de elétrons aí fáceis de se movimentarem, são os elétrons livres aí, por causa da questão lá da estrutura do átomo lá que a gente vê um pouquinho em química, né? Esses elétrons é muito fácil de se movimentar. E ele tem essa tendência de doar esses elétrons. Então ele deixa esses elétrons se movimentar e isso acaba facilitando a nossa corrente elétrica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, os nossos condutores metálicos aí é nosso fio aí, né? Os materiais feitos de ferro, né? De alumínio, de cobre e assim por diante. Outro tipo de condutor que a gente vê bastante aí é o nosso condutor líquido, ou também chamado de condutor eletrolíticos, né? Ele tem a característica de movimentos tanto de cargas positivas como de cargas negativas. Aí lá na química a gente aprende que as cargas positivas têm o nome de cátions e as cargas negativas os nomes de ânions, né? Vamos ver um exemplo disso. Eu tenho aqui uma solução aquosa de NaCl. O que é isso? É o nosso sal de cozinha. Então, imagine que eu tenho água e nele eu dissolvo sal de cozinha e transformo isso em uma solução, chamar uma solução aquosa aí de cloreto de sódio, né? Quando a gente faz esse processo, a gente acaba quebrando, né, esse NaCl, a gente separa o cloro do sódio. E isso faz com que uma parte seja positiva e uma parte seja negativa. E essa movimentação dos cátions e ânions, as cargas positivas e cargas negativas, me dá aí a condução de eletricidade nesse material, né? Um outro tipo de condutor que a gente vê bastante aí são os chamados condutores gasosos, ou condutores de terceira classe, ou gases ionizados, né? Tem uma característica de movimento também de cargas positivas e cargas negativas. Mas ele é diferente um pouquinho dos condutores líquidos, porque essa energia é desse choque entre essas cargas se chocam, produzindo a energia aí nesse tipo de condutor. Um exemplo disso é as nossas lâmpadas de vapor de mercúrio, aquelas lâmpadas compridas, né? A gente tem aqui uma emissão, né, de partículas, de elétrons, e essas partículas tocam aqui o átomo de mercúrio, e isso faz com que haja uma radiação aqui ultravioleta. E aí eu coloco na parte de cima, aí, na parte de revestimento dela, uma camada de fósforo, que quando essa radiação ultravioleta atravessa essa camada de fósforo, produz a luz visível. Então, a nossa lâmpada fluorescente funciona dessa forma, com condutores gasosos, né, chamados gases ionizados. E a gente tem ainda os nossos semicondutores e a gente tem os supercondutores, né? O que seria isso? Os nossos semicondutores é aqueles materiais que permitem a passagem de corrente elétrica apenas em uma direção. Então, em algumas condições, ele deixa a passagem de elétrons, a passagem de corrente elétrica. Em outras condições, não deixa, né? E a gente tem os nossos supercondutores bastante procurados aí no meio de tecnologia, né? No meio de eletrônica. Por que supercondutor? Porque seriam aqueles condutores em que a corrente poderia passar sem nenhuma perda, só que isso é meio difícil de fazer porque isso tem que ter uma temperatura muito baixa ainda, né?
Então, existem alguns materiais que funcionam como supercondutores. E aqui eu coloquei um exemplo de um material semicondutor, é um chamado diodo. Esse diodo ele é feito de um material em que a corrente elétrica passa apenas em um sentido. Então, da esquerda para a direita há corrente, mas da direita para a esquerda não há corrente. Seria mais ou menos isso. Né? Corrente elétrica. O que seria a nossa corrente elétrica? Vamos definir corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vem das cargas elétricas em movimento ordenado. Tem que ser ordenado, não pode ser desorganizado. Então, e quem orienta, quem organiza esse movimento é o potencial elétrico, e aí eu tenho potencial em um ponto, potencial em outro, e mais na frente a gente vai falar um pouquinho disso melhor, mas eu tenho um potencial de um valor aqui no lado esquerdo, um potencial de um outro valor no lado direito. E a diferença entre esses dois pontos, a diferença de potencial, ou DDP, ou tensão elétrica, é o que produz esse movimento de cargas dentro do material, provocando a organização dessas cargas e transformando esse movimento em corrente elétrica. A unidade que a gente utiliza no Sistema Internacional para corrente elétrica é o A. Esse A vem de ampere. E aqui a gente tem uma imagem aí, ó. Eu tenho um material condutor, onde eu tenho os elétrons se movimentando de forma desordenada. Eles estão bagunçados aí dentro do material. E aí eu aplico nas extremidades aqui uma diferença de potencial, que é a nossa DDP, e ele faz a organização desse movimento, ele ordena esse movimento, o que provoca a nossa corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica é um pouco diferente nos tipos de condutores que a gente tem. Nos condutores metálicos, como é que funciona essa corrente elétrica? Dos nossos condutores metálicos, eu tenho uma corrente elétrica que sempre segue do positivo para o negativo. Então, se a gente tem aqui uma pilha, esse positivo e negativo é o que indica a diferença de potencial elétrico que eu disse para vocês. Então, ele sempre vai da parte positiva para a parte negativa. E isso é a minha definição de corrente. Mas os elétrons em um condutor metálico, ele se movimenta ao contrário da corrente. Ele se movimenta da parte negativa para a parte positiva. Então, a gente define que corrente elétrica em um condutor metálico tem um sentido contrário ao sentido do movimento dos elétrons nesse condutor. E aí agora a gente tem a nossa corrente elétrica nas soluções eletrolíticas, ou seja, naqueles condutores que eu chamei de líquidos. Né? Então aqui eu tenho a minha solução eletrolítica, eu aplico aqui, ligo uma bateria, né? Aplico uma diferença de potencial, e aqui eu tenho mais da bateria, aqui eu tenho menos da bateria. E aí é assim, ó, quando eu aplico a diferença de potencial nessa solução, os meus elétrons eles caminham sempre do negativo para o positivo. As minhas cargas positivas, né, eles sempre caminham do lado positivo para o lado negativo. Então, surge uma corrente no sentido das cargas positivas e surge uma corrente no sentido contrário ao movimento de elétrons. Então, a corrente das cargas positivas, vou fazer ela aqui de azul, a corrente elétrica no sentido segue o sentido das cargas positivas e a corrente elétrica segue no sentido contrário às cargas negativas. Então, de toda maneira, vai surgir uma corrente do lado positivo para o lado negativo. Vou voltar aqui a minha caneta. Corrente elétrica agora nos gases ionizados, que são aqueles condutores gasosos lá, né? Aqui eu tenho aquela mesma imagem, nossa lâmpada, né, fluorescente, e aí novamente a corrente elétrica funciona da mesma forma dos nossos condutores líquidos. A corrente elétrica vai seguir a direção das cargas positivas e seguir o sentido contrário das cargas negativas. Então, vai fazer a mesma coisa da imagem anterior. Agora, a gente tem dois tipos de corrente aí que a gente pode separar, né? Corrente contínua e nossa corrente alternada. Qual que é a diferença entre elas? A corrente contínua, ela vem das nossas pilhas, né? Das nossas baterias. A corrente do carro é uma corrente contínua, quer dizer que o sentido dela é sempre o mesmo. Já a corrente alternada vem das nossas
linhas de transmissão de energia para nossas casas. A nossa casa funciona com corrente alternada, quer dizer que o sentido dela altera-se com o passar do tempo, no sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, algumas vezes, né, por segundo. É usada essa corrente alternada nessas linhas de transmissão de energia das nossas residências porque ela tem uma perca menor do que a nossa corrente contínua. Por exemplo, o nosso celular funciona a corrente contínua. Quando a gente coloca o nosso carregador de celular na tomada, ele transforma essa corrente contínua em corrente alternada para a gente poder utilizar, né? A corrente elétrica produz alguns efeitos. Ela produz um efeito chamado de efeito térmico, ou efeito Joule, que é um efeito de aquecimento. Alguns materiais, quando recebem corrente elétrica, se aquecem, provocam um aquecimento. Ela também produz um efeito luminoso, né? Quando ela passa em determinados materiais, ela pode provocar emissão de luz. Ela produz efeito magnético, corrente elétrica gera campo magnético, a gente vai falar daqui uns dias, né? Ela produz alguns efeitos químicos, por exemplo, ela pode fazer a eletrólise da água, ela pode quebrar a molécula da água em hidrogênio e oxigênio. É o que a gente busca aí em esses geradores de hidrogênio para combustível, né? E ela também produz alguns efeitos fisiológicos. O nosso organismo precisa de corrente elétrica em determinados lugares para poder funcionar. E claro, aí a imagenzinha do nosso choque, né? A corrente elétrica produz um choque aí na pessoa. É o que a gente tinha para hoje. Bons estudos, pessoal.